Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Ainda falando sobre olhos e coração, nós vamos perceber que alguns personagens bíblicos, eles tinham muito cuidado com seus olhos, porque é praticamente uma linha tênue demais você saber o que é que está influenciando quem influencia quem. Os olhos influenciam o coração influenciando os olhos. Hoje pela manhã me veio um texto interessantíssimo sobre um personagem chamado Jó. Jó, capítulo 31, ele vai fazer algumas prédicas para Deus. É como se ele estivesse fazendo algumas preces, algumas conversas. E pense aí em alguém que está fazendo algumas afirmações. Se eu tivesse de usar uma linguagem mais contemporânea, eu diria que alguém está fazendo uma série de juramentos, uma série de falas, dizendo eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz. E ele vai demonstrando a sua inocência. É como se ele estivesse num pleito judicial, num contexto judicial, onde ele estivesse fazendo a sua defesa, a sua exposição, mas também o seu testemunho. E veja bem o que diz os versos 7, 8 e 9 do capítulo 31 de Jó. Se afastei meus passos do caminho, olha que coisa interessante. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeei eu e outro colha, coma, e sejam arrancados renovos do meu campo. Olha que coisa interessante, gente. Jó está fazendo essa afirmação da sua vida. Se eu tirei os meus passos do teu caminho, Senhor, se eu segui os caprichos, os devaneios dos meus olhos, ou se alguma coisa eu me apeguei de tal forma que eu travava meu coração nessas coisas, alguma mancha, sabe? Então ele diz: de outra forma, outra pessoa como que eu semeei, arranquem. Olha que coisa forte. Arranquem todo o meu plantio, os renovos do meu campo. Observe como Jó, ele interrelaciona olhos e coração. Como ele vai trabalhando e traduzindo essas palavras, ele deixando bem claro, explícito, não é nem implícito, é explícitos. Como os olhos, eles vão aos poucos nutrindo, munindo o coração. E no versículo 9 ele diz assim: se o meu coração se deixou seduzir, olha aí, se o meu coração se deixou seduzir, no caso aqui ele usa por uma mulher. Poderia ser um homem, poderia ser uma riqueza, poderia ser uma vaidade, poderia ser a promiscuidade, compulsividade, poderia ser arrogância. Então ele diz: se eu andei à espreita a porta do meu próximo, a porta do meu vizinho. Então ele vai falando sobre atitudes incorretas do ser humano. Olha, Jó aqui, ao mesmo tempo, ele ia confessando o seu estilo de vida. Ele foi levantando possibilidades da sua alma, dos seus olhos, do seu coração. Então, antes de qualquer possibilidade de fazer confissão, Jó foi se prevenindo, ele foi tendo atitudes de evitar, cuidar dos seus olhos, ele foi registrando como ele ia cuidando previamente para não cometer as atrocidades da alma, para não alimentar as loucuras do nosso coração. Gente, olha, há coisas terríveis em nosso ser, basta a gente piscar o olho, basta a gente dar ouvidos a uma cantada, a uma sensualidade, a uma oportunidade. Gente, a pessoa pode ser o mais santo, a mais santa do mundo. Se ele vacilar, se ela vacilar, ela comete as piores loucuras da vida. Primeiro aos Coríntios 10:12 diz: se alguém pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. E veja o que Jó diz no primeiro versículo do capítulo 31. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Olha a primeira parte desse texto. Fiz uma aliança com os meus olhos. Eu quero deixar bem claro que a Bíblia, ela nos orienta de maneira extraordinária a percebermos como o ser humano, ele em pouquíssimo tempo, ele sai de herói a bandido.
ele sai de santo a profano. E aí tudo muda. Se você vacilar um pouquinho, todos que te admiravam começam a te odiar. Todos que falavam bem de você começam a falar mal. Sabe por quê? Porque você não cuidou dos seus olhos. E mais do que isso, os olhos de um homem, de uma mulher, quando estão fitos em Deus, são olhos que fazem toda a diferença, porque ele deixa apenas de olhar, de enxergar. Ele passa a ter visão. E eu quero encerrar essa série sobre os olhos com uma oração. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor por cada ouvinte dessa gota, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos o nosso coração sob o teu controle, o nosso olhar afastados do caminho ruim e prostrados no caminho de Deus. Ó Deus, nos ajuda a não cumprirmos os caprichos do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos firmes a aliança dos nossos olhos com Deus. Porque eu não quero semear para outro colher. Me ajuda a plantar, semear, cuidar, zelar, mas eu também quero colher. E a santidade me ajuda nesse propósito. Mantermos-nos firmes com o Senhor nos ajuda a colheita. Em nome de Jesus. Amém. Gente, grande abraço. Fiquem com Deus.